Aleluias. Então vamos lá. Quero convidar você a ler comigo um texto em Êxodo, capítulo 14. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 22, dando continuidade ao tema que nós iniciamos há 2 domingos atrás, sobre livres da escravidão. Então, algumas lições sobre o êxodo de Israel. Então, hoje vamos ler esse texto e daqui vamos extrair mais algumas lições para a nossa vida, nesse processo que nós estamos de libertação espiritual. Então, Êxodo, capítulo 14, de 13 a 22. Eu vou usar hoje a Bíblia King James, tá? A versão fiel. No telão é a mesma versão. Diz assim: E Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel irão passar por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles. E a coluna foi de diante da face deles e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Até aqui está bom, o restante aí nós vamos contando para vocês o contexto dessa passagem. Bem, o tema da mensagem dessa manhã é o tema do mês. Então hoje eu quero falar sobre livres da escravidão. Então nós acabamos de ler a passagem bíblica onde o povo de Israel definitivamente foi livre da escravidão do Egito. Mas para que nós possamos entender bem essa passagem, vamos relembrar um pouquinho aqui do contexto para que nós possamos nos localizar biblicamente. Nós vimos e aprendemos nos domingos anteriores que os descendentes de Abraão, conhecidos como hebreus ou israelitas, eles emigraram para Canaã, ou de Canaã, para o Egito, através de José, para fugirem da fome que assolava o mundo. E quando eles chegaram no Egito, os hebreus eram uma grande família de 70 pessoas. E eles se estabelecem no Egito, onde eles ficam por 430 anos. E nesse tempo, eles crescem de 70 para mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, em 430 anos, eles deixam de ser uma família e eles passam a ser uma nação. Mas nesse tempo, eles também passam a ser oprimidos e escravizados por Faraó, o rei do Egito. Então esse povo, o povo hebreu, clama a Deus, e o Senhor se lembra da aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, de que daria a seus descendentes uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra prometida. Então o Senhor levanta quem? Levanta um libertador chamado Moisés, e através das 10 pragas, ele julga o Egito, e ele tira esse povo da opressão com mão forte. Então vamos relembrar aqui as pragas do Egito, né?
Então nós sabemos que a primeira praga foi a água do rio Nilo se transformando em sangue. Depois temos as rãs que invadiram ali o Egito, enxame de moscas, piolhos, úlceras, tanto nos homens quanto nos animais, morte dos animais, chuva de granizo, gafanhoto, né, um enxame de gafanhoto destruindo as plantações dos egípcios, trevas sobre a terra do Egito e, finalmente, a morte dos primogênitos no Egito, que nós estudamos dessa passagem na semana passada. Inclusive nós vimos que antes dessa última praga, onde os primogênitos dos egípcios morreram, tivemos ali a celebração da primeira Páscoa, né? E então Faraó finalmente permite que o povo hebreu, que o povo do Senhor saia do Egito e vá para o deserto com o objetivo de adorar a Deus. Então nós estamos aqui nessa situação. Mas o que acontece depois? No momento em que Faraó percebe que perdeu os seus escravos, que perdeu a sua mão de obra, ele volta atrás. Ele tem o seu coração endurecido e ele convoca o seu exército. A Bíblia diz no contexto 600 carruagens para perseguir os israelitas. E a partir daí, nós temos um dos relatos mais dramáticos das Sagradas Escrituras, que é a abertura do Mar Vermelho e a passagem do povo hebreu a pé pelo meio do mar. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Mas antes, assim, de expor esse texto para vocês, vamos abrir um parênteses e vamos fazer aqui uma aplicação para as nossas vidas. Trazendo isso para as nossas vidas, o que nós entendemos, e eu acho que você também já entendeu isso, nós entendemos que o Egito, para nós, representa o mundo. Faraó é uma figura de Satanás, o nosso adversário. O cordeiro pascal, que foi sacrificado ali na primeira Páscoa, aponta para Cristo, nosso libertador. E a terra de Canaã, que é a terra prometida, representa o reino de Deus. Então agora Deus liberta esse povo do Egito, da opressão de Faraó, e está conduzindo esse povo rumo à terra prometida. Ou seja, trazendo para nós, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos do império das trevas, do jugo da escravidão do pecado, somos livres do cativeiro de Satanás e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, outrora nós éramos trevas, agora somos luz. Outrora éramos escravos do diabo, agora em Cristo somos livres. Em outro tempo éramos pecadores deliberados, servíamos os prazeres da nossa carne, agora nós somos santos e estamos sendo santificados pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Então é isso que representa essa libertação desse povo, trazendo para as nossas vidas. Então, em outras palavras, a libertação dos hebreus da opressão, da escravidão do Egito, representa para nós a libertação do mundo, do pecado e do jugo de Satanás. Então nós podemos pegar isso que nós lemos e trazer para as nossas vidas. E entendido isso, nós vamos refletir sobre essa passagem e vamos extrair algumas lições para nós. E a primeira lição aqui que eu quero extrair dessa história é a seguinte, olha só, preste atenção. Satanás, ele não vai desistir facilmente das nossas vidas. Posso ouvir aí um amém ou um não amém? Mas é a realidade. Quando você sai do Egito, quando você sai do mundo, quando você é liberto aí do império das trevas e é transportado para o reino da luz, eu quero dizer para você que Satanás, ele não vai se agradar, e ele não vai desistir facilmente da sua vida e da minha vida. Então, no contexto aqui da passagem, nós vemos que ao perceber que o povo tinha saído do Egito, o coração de Faraó se endurece e ele convoca o seu exército para perseguir os hebreus com o objetivo de ter novamente os seus escravos. Então, trazendo isso para as nossas vidas, o Novo Testamento diz que o diabo,
ele é o nosso adversário, e ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então eu quero dizer para vocês que o diabo ele é perseverante, o diabo ele não desiste fácil das nossas vidas. Talvez ele vai nos tentar até o final das nossas vidas, tentando fazer com que voltemos atrás. Inclusive, Jesus, ele disse, numa das suas palavras, que quando um espírito maligno, quando um espírito imundo, ele sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando um repouso, o que ele faz? Ele volta, ele diz, eu vou voltar para aquela casa da onde eu saí. Só que ele não volta sozinho, ele pega 7 espíritos piores do que ele, e ele retorna. E se ele encontra aquela casa varrida, limpa, adornada, ele se estabelece ali novamente, e o estado então daquela pessoa fica pior do que no começo, irmãos. Então veja, o diabo ele volta, ele sempre volta, Satanás, os demônios, eles sempre voltam, e eles não voltam sozinhos, eles voltam com 7 espíritos piores, né, do que eles, é aquele espírito que estava na pessoa. Então por isso que nós não podemos deixar a nossa casa vazia, por exemplo. O que é a casa aqui? A casa é o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. A partir do momento que nós somos libertos de um espírito maligno, de práticas pecaminosas, nós precisamos preencher essa casa com a presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, do valente, alguém que é mais valente do que o diabo, senão ele vai voltar com 7 espíritos piores do que ele. Mas aí nós vemos o que? Nós vemos que o diabo, ele é perseverante, e ele não desiste facilmente das nossas vidas. Então você está buscando a Deus, você está na presença de Deus, você precisa ser uma pessoa vigilante, você precisa buscar o revestimento do Espírito Santo, porque ele não vai desistir da sua vida, né? Inclusive tem uma ilustração, né, o pastor Mauro aí já contou ela aqui algumas vezes também, essa ilustração fala de uma mulher na igreja que era uma bênção, sabe, aquela mulher que só abria a boca para abençoar, né? Então quando ia falar de alguma pessoa, era para falar o bem, sempre profetizava a bênção, e aquilo incomodava algumas pessoas, né? E aí uma pessoa um dia falou assim, agora eu vou pegar essa senhora aí, eu vou fazer uma pergunta para ela e vamos ver se ela não fala mal de ninguém. E falou assim, vou perguntar do diabo, né? Acho que do diabo ela vai falar mal, né? E aí perguntou para a senhora, e aí o diabo, o que você me diz do diabo? E aí ela parou, pensou e disse assim, esse é perseverante, né? Então até no diabo ela encontrou uma característica positiva, digamos assim, né? É claro que é uma brincadeira, mas que ele é de fato perseverante, ele é. Então o alerta para nós através disso é: vigiem. Nós precisamos vigiar para não entrarmos em tentação. Precisamos resistir firmes na fé, sujeitando-nos a Deus, resistindo ao diabo, e aí sim a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Por isso que eu digo, talvez em algum momento ele nos evite, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós devemos estar sempre alertas, pois o contra-ataque é uma certeza. Não existe essa ideia de que talvez o diabo vai vir ao meu encalço. Não, é uma certeza que o diabo virá ao nosso encalço. E por isso nós precisamos estar alertas, estar atentos, vigilantes. Não é talvez vai acontecer, com certeza acontecerá. Por isso que quando nós estamos trabalhando com vocês, quando você faz aqui o face a face, nós alertamos você, nós dizemos: olha, vai ter contra-ataque, você sai daqui cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, olha, talvez hoje já, ao você chegar na casa, vai ter um contra-ataque do diabo. Mas, porém, entretanto, nós sabemos pela palavra que em todas essas coisas, se nós estamos no Senhor, nós somos mais do que vencedores, no Senhor. O apóstolo Paulo lhe disse: o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não estou falando isso para você temer, ficar com medo do diabo, você é mais do que vencedor. Eu estou pregando isso para que você esteja vigilante e para que você busque a Deus, para que você vença o contra-ataque de Satanás na sua vida. Então o faraó, ele vai atrás do povo, mas ele é derrotado, essa é a boa notícia. Então assim também, Satanás vai nos contra-atacar, mas a vitória é certa quando nós estamos no Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Então essa é a primeira coisa que eu quero extrair desse texto, tá? Então Satanás não vai desistir facilmente das nossas vidas. A segunda lição dessa passagem é que Deus, ele arma sataneiras, e aqui é uma boa notícia. Já ouviu falar em sataneira ou não? O que é isso, pastor Peter, uma sataneira? Por exemplo, quando você quer pegar um rato, né, digamos que tenha um ratinho, um camundongo, frequentando ali a sua casa, então o que você pode fazer? Você arma uma ratoeira, certo? Então uma armadilha para pegar esse ratinho. Você coloca ali uma isca, né, pega ali um salaminho, coloca ali na ratoeira, no objetivo de pegar esse rato. Trazendo isso para o mundo espiritual, assim também, Deus, na sua soberania, no seu poder ilimitado, Ele arma sataneiras, Ele arma, digamos assim, estratégias, Ele coloca armadilhas para Satanás cair. Então o que aconteceu nessa passagem, olha só, é que o próprio Senhor conduziu Israel para um beco sem saída. Aquele caminho que os israelitas seguiram, eles seguiram porque o Senhor os conduziu até ali. Eles foram seguindo a nuvem do Senhor. E aí eles chegaram diante do Mar Vermelho, ficaram sem saída, foram encurralados. E então o faraó pensou, agora eu os pego, eles estão na minha mão. Mas quem foi pego? Quem foi pego foi Faraó com todo o seu exército e com seus carros de guerra. Então, trazendo isso para as nossas vidas, quando você estiver numa circunstância que parece sem saída, saiba, o livramento de Deus está perto. Posso ouvir uma? Então, muitas vezes você vê Deus pegando o diabo em sataneiras, né? Por exemplo, certa vez Jesus chegou para Pedro e disse assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então veja só, o diabo pediu para peneirar os apóstolos. Então o diabo pede, você vê isso na Bíblia. Inclusive Jó, né? Jó a gente tem que falar também, você vê que o diabo ele pediu, né, ali numa conversa com Deus para tocar na vida de Jó, né? Desculpe. Então, da mesma maneira, o diabo muitas vezes pede para tocar nas nossas vidas, para nos peneirar. E que talvez você não queira ouvir é que Deus permite, né? Deus permite. Deus permitiu que Pedro fosse peneirado pelo diabo. E talvez o pensamento do diabo eu vou derrubar Pedro, né? Pedro vai ser uma presa fácil nas minhas mãos. Mas no final, aquilo foi bênção para Pedro, né? Você sabe que Pedro foi peneirado, né? Ali na crucificação de Cristo, na prisão de Cristo, ele nega o Senhor 3 vezes, e ele, assim, tem aquela sensação, talvez, de que o ministério dele acabou, né? Ele havia desistido, inclusive ele volta a pescar, mas o Senhor vem e restaura Pedro, né? Aquilo foi, digamos, um processo de transformação. Pedro precisava ainda ser quebrado, se humilhar na presença de Deus, e quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quem é o primeiro pregador da igreja? Primeira pessoa que Deus levanta para pregar, Pedro. Quantas pessoas se convertem na primeira pregação de Pedro? 3.000 pessoas, né? Então, ou seja, aqui nós vemos uma sataneira armada pelo Senhor. O diabo pensando que estava derrubando ali uma coluna da igreja, mas pelo contrário, né? Deus levantou Pedro com muito mais força ainda, né? Nós vemos isso também de uma maneira muito clara na morte de Estevão, né? Que foi um diácono e foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, quando a igreja começa ali em Jerusalém, a igreja começa com todo o poder, e a estratégia de Satanás, a primeira estratégia dele foi a seguinte: eu vou perseguir esses caras, eu vou matar, vou jogar eles na prisão e eu vou enfraquecê-los, né? E aí a primeira pessoa a morrer, né, foi Estevão. Foi um diácono que morreu apedrejado. Só que a partir do momento que o diácono ali, o Estevão, ele morre,
o que acontece? Os cristãos, eles se espalham, eles fogem de Jerusalém, eles saem de Jerusalém e eles começam a levar a palavra para os arredores, né? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando o diabo começou a perseguir a igreja, ele contribuiu para a expansão da igreja, e ele se deu mal, né? Então a gente ora aqui pela nação, né? A gente não sabe, às vezes Deus pode, como o pastor Mauro falou, realmente, que a nossa nação sofra, que a gente venha a ser perseguido, né? Mas se isso acontecer, nós precisamos entender que pode ser uma sataneira de Deus. Isso fortalece a igreja, né? A igreja é mais forte onde há perseguição, não onde há comodismo. Porque eu vou dizer para você, se nós fôssemos perseguidos hoje aqui, se nós soubéssemos que nós estivéssemos correndo risco de vida de estar aqui reunidos, né? Talvez alguns de vocês nem estivessem aqui, talvez muitos de nós já teríamos negado a Cristo, não é verdade? Então, quando a igreja é perseguida, o que acontece, irmão? Sobram somente os verdadeiros cristãos, e aí eles que fazem a diferença. Não há espaço para cristão meia boca numa igreja perseguida. Vai pregar o evangelho na Coreia do Norte lá para ver, se tem lá, e tem com certeza missionários lá, são pessoas completamente rendidas ao senhorio de Cristo, porque lá eles morrem, né, por pregar o evangelho. É um exemplo, né? Então, trazendo para as nossas vidas, Deus arma sataneiras. No próprio caso de Jó, né, o diabo tira tudo que Jó tinha, todos os seus bens, todos os seus filhos, depois toca na vida de Jó, colocando nele uma doença que ia do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas lá no final, você vai ver que Jó diz assim: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó se tornou um cara muito mais forte espiritualmente no final de toda aquela opressão do que no começo. Então foi uma sataneira que Deus, digamos assim, armou para Satanás. E aqui, trazendo para o texto, nós vemos que Deus guiou o povo até o Mar Vermelho, os encurralou, endureceu o coração de Faraó para que perseguisse os hebreus, mas providenciou o milagre, o livramento definitivo do povo, amém? Então, primeira coisa, o diabo ele não vai desistir facilmente da nossa vida. Segunda coisa, Deus arma sataneiras, nos conduz a situações que parecem sem saída para providenciar um livramento total. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, né, quando eu falo sobre isso, que diz mais ou menos assim, que as uvas, elas são esmagadas para produzir vinho, os diamantes, eles se formam sob pressão, as olivas, elas são amassadas para extrair o seu óleo. Então, sempre que você estiver se sentindo esmagado, pressionado, amassado ou sob pressão, confie no processo, porque você está num processo de transmutação e de transformação. Então confie no processo de Deus para a sua vida. Deus muitas vezes vai permitir que nós sejamos esmagados, mas isso não é para o nosso mal, isso é para o nosso bem, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Então essa é a segunda lição. Deus ele arma sataneiras. Então o diabo pensa que nos pegou, mas no final Deus ele derruba Satanás. Terceira lição, isso aqui é muito importante: não tenha medo, aquiete o seu coração. Por quê? Porque o Senhor peleja por nós. Olha só, vamos reler aqui os versículos 13 e 14, olha só. Diz assim: e Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz, amém? Então nós vemos aqui: não tema, se aquiete. Então nosso problema é que quando nós estamos numa situação que parece sem saída, num beco sem saída, nós tememos, nós nos inquietamos, nós murmuramos, né?
Essa é uma das características aqui do povo de Israel, né? Toda vez que eles estavam numa situação difícil, eles murmuravam, eles reclamavam contra Deus, né? Eles diziam assim: era melhor ter morrido lá no Egito do que nós perecermos aqui nesse deserto. Eles sempre estavam olhando para trás e dizendo: no Egito era melhor do que aqui, era melhor ser escravo no Egito do que morrer, por exemplo, aqui nesse deserto. E por causa dessa murmuração, irmãos, toda uma geração de hebreus morreu no deserto mesmo, tá? Eles ficaram 40 anos no deserto e toda a geração que saiu do Egito aqui de 20 anos para cima morreu, exceto 2 homens, né, Josué e Calebe. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da murmuração. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a nossa murmuração, ela é música para o diabo. É melhor ser mudo do que murmurar. Essa é que é a verdade. É melhor ser mudo do que murmurar. Então a palavra de Deus para nós, através desse texto, é: confie. Deus está no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Então, confiança, aquietação do coração. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então o contexto aqui do Salmo 46 é um período de agitação, né? Então se você for ler ali o Salmo 46, antes de Deus dizer: aquietai-vos e sabei que sou Deus, ali está falando de agitação, né? Ali diz que Deus, ele é o nosso refúgio na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. E no versículo 10 o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então fica quieto, não murmura, não reclama, confia, não tema. Essa é a palavra de Deus. É como Jó, né? Voltando aqui para Jó. Quando você vai ler ali a história de Jó, então os 2 primeiros capítulos contam ali que Satanás ataca ele, né? E aí, né, começa ali no capítulo 3 e diante ali, uma conversa entre Jó e 4 amigos de Jó. Ele faz, Bildade, Zofar e Eliú. E eles vão discutindo, né? Então eles vão falando que Jó deveria ter cometido algum pecado, que Jó não era tão justo como pensava, isso, aquilo, enfim. E Jó vai se defendendo e por aí vai. Quando chega no capítulo 38, todo mundo cala a boca, né? Então todos os amigos de Jó já terminaram o seu discurso, Jó também já terminou o seu discurso. Quando eles ficam quietos, sabe o que acontece? Deus começa a falar, irmãos. Então enquanto eles estão discutindo, tentando ali descobrir o que Jó estava sofrendo, aquelas coisas, Deus não se manifestava, Deus deixava. A partir do momento que todo mundo calou a boca, ficou pianinho, Deus começou a falar. Você entende? Então por que às vezes Deus não se manifesta na nossa vida? Porque a gente fica murmurando, fica reclamando, fica tentando achar, né, por que eu estou vivendo isso, sabe aquele negócio: por que Deus, por quê, né? Por que eu estou passando por isso? Isso não te leva a lugar nenhum, irmão, né? O máximo que você pode parar para pensar é para quê, né? Para quê? Qual é o propósito? E se você parar para pensar, você vai ver que muito do teu sofrimento também não é nem Deus que permite na tua vida, não é você está se auto-sabotando, né? Então primeiro, para de se auto-sabotar, aí você vai ter certeza que o sofrimento que vem é por permissão de Deus, né, na tua vida e com o propósito de melhorar a tua vida. Então Jó, ele fica quieto e os seus filhos ficam quietos, e aí Deus começa a falar. Trazendo até para a minha vida, eu me lembro que na época que eu era solteiro, ali na época de namoro, né? A Marla lembra, meu sogro, minha sogra aqui também acompanharam de perto. Eu comecei a sofrer muito, uma opressão, né? Pastor Mauro também nessa época aí, e eu comecei a me sentir muito oprimido mesmo pelo diabo, né? E eu não conseguia entender aquela situação. Eu falava: eu era um cara que sentia Deus, orava
se manifestava, enfim, agora não sinto Deus, parece que eu me sinto oprimido o tempo todo, pensamento acelerado, enfim, e foram assim quase 2 anos nessa situação. Eu lembro que eu ficava inquieto, né? Eu queria uma solução para aquilo, eu falava com as pessoas, isso, aquilo, enfim, mas chegou uma época da minha vida ali, já depois de quase 2 anos, né? Já estava próximo, inclusive, do casamento, que eu falei, não, vou me aquietar, não tenho controle sobre essa situação, entendeu? Não estava em pecado, não estava fazendo nada de errado, vou me aquietar, não vou mais reclamar, não vou mais falar para ninguém, vou aquietar o meu coração. E aí naquela época minha sogra, um dia eu estava na casa dela, falou assim, por que você não vai lá conversar com o pastor Paulino, né, que era um dos pastores aqui da igreja, na época ele acompanhava a nossa família, e eu fui lá e conversei com ele, ele me ungiu e tal, e aquilo passou instantaneamente a partir daquele momento, nunca mais tive problema. Ou seja, a partir do momento que eu me aquietei, veio uma solução simples, nada demais, entendeu? Então muitas vezes o Senhor não age na nossa vida não porque Ele não quer, é porque você é inquieto, agitado, ansioso, entende? Temeroso, não confia. Não, estai quietos, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor tem para você. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós. Quarta lição, avance, né? Então isso fica claro também aqui no texto, que Deus diz para os israelitas avançarem. Versículo 15, e o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Então existe um momento em que nós precisamos avançar, marchar, agir. Mas como assim, pastor Peter? Você diz primeiro para eu me aquietar, e agora você diz para eu avançar. Por quê? Porque o se aquietar é no seu coração, irmão. O se aquietar é você confiar, é você descansar nele, mas essa confiança é ativa, é você confiar e agir debaixo da direção de Deus. Então nós precisamos também fazer o que precisa ser feito, realizar a obra daquele que nos enviou, independentemente das circunstâncias. Então, por exemplo, quais são os princípios da palavra de Deus que você precisa praticar e não está praticando? Quais são as direções que Deus já te deu e você não está seguindo? Então eu preciso agir de uma palavra do Senhor, eu aquieto meu coração, mas eu me movo debaixo da palavra do Senhor. Por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue, né? Então ela estava ali à beira do caminho, provavelmente mendigando, né? Porque ela havia gastado todo o seu dinheiro com médicos para melhorar, e ela só piorava, estava 12 anos sofrendo daquele fluxo de sangue, e aí ela vê, né, uma multidão passando, provavelmente ouviu falar de Jesus, creu que Jesus poderia curá-la, disse consigo mesma, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. E aí o que ela fez? Ela avançou, ela se levantou, ela agiu, ela caminhou até Jesus, e no momento em que ela toca o manto de Jesus, ela é totalmente curada. Então esse é o problema muitas vezes, nós não agimos, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, vamos orar agora aqui, vem aqui, sai do teu lugar, vem aqui à frente, dê um passo, levante, se mova. Se você observar, a maioria, se não todos os milagres operados por Deus nas Escrituras tiveram uma participação humana. Alguém se moveu debaixo da palavra do Senhor, de Jesus, fez algo, e aí o milagre aconteceu. E o milagre aqui da abertura do Mar Vermelho foi da mesma maneira. O mar abriu quando o povo marchou. Eu entendo isso, tá? Que o povo pisou na água antes do mar abrir. Aí Deus enviou o vento ali oriental e abriu o mar, mas o povo marchou, começou a pisar pela fé. Ou seja, nós precisamos avançar, irmãos, né? Eu tenho dito isso às vezes, né? O cara quer ser abençoado, mas não faz nada, né? Em casa, por exemplo, a gente vai ter uma imersão aqui, vai vir profeta, vai vir apóstolo, entendeu? Eu sempre digo, sempre que eu estou nesse ambiente, respinga a palavra para mim, irmão. Eu recebo muito. Aí o cara não vem, aí chega para nós assim, depois fala, pois é, né? As coisas não acontecem,
Pô, precisava trazer uns caras diferentes aqui na igreja. Eu falei, mas quando a gente traz, você não está. É verdade. Acontece muito, irmão. Né? Então você tem que estar, você tem que sair da tua casa, entendeu? Tem que sair, você tem que dar um passo de fé. Você tem que fazer algo para que as coisas aconteçam na sua vida. Eu lembro do meu casamento, né? Talvez alguns aí já ouviram bastante eu falar sobre isso, mas quando Deus me deu a palavra de que a Marla seria ali a minha esposa, essa foi uma revelação direta, né? E quando eu fui conversar com ela, eu já falei, ó, se a gente for namorar é para casar. E a gente começou a namorar, a gente já marcou a data do casamento, né? Então, ó, 2 de dezembro de 2000, o processo todo de namoro e noivado durou 1 ano e meio. Falei, não, já vou marcar. Marquei, cara, não tinha nada. Tinha um Corsinha, né? Que meus pais tinham me dado 97, era a única coisa que tinha. Falei, como vai ser, não sei, mas já está marcada a data, né? Vamos ver se a gente vai morar no fundo da casa da tua avó, o que a gente vai fazer, enfim. Cara, simplesmente o mar começou a se abrir, né? Na época meus pais ainda não eram convertidos, mas aí eu falei para eles e eles, pô, aceitaram, né? Me apoiaram, né? E falaram, não, então vamos ver, vamos construir uma casa aí para vocês, né? Então a gente conseguiu ver um terreno aqui no bairro. Na época um terreno no bairro era 24 mil, irmãos. Que bênção, né? A gente até se arrepende de não ter comprado outro, né? Minha mãe falou, puxa, eu tinha dinheiro para comprar outro, podia ter comprado. Hoje quanto que é um terreno no bairro aqui? Sei lá, faço ideia, né? Enfim, 24 mil, começamos a construir. Daqui a pouco o pessoal na igreja sabendo, né? Então o pessoal na igreja começou a me apoiar, porque viam, era algo de Deus, né? E aí uma irmã falou assim, olha, eu posso te dar de presente o bolo para o casamento, você quer? Claro, então já tem o bolo. Outra irmã trabalhava com ornamentação, olha, eu posso te dar de presente, vou arrumar a igreja, deixar a igreja ornamentada para você quer? Quero. Outro irmão trabalhava no hotel e disse assim, olha, eu vou ver lá uma suíte lá nupcial para você, e aí eu te dou de presente a suíte nupcial para você passar a tua noite de núpcias. Você quer? Quero. Né? Outro, olha, eu tenho uma casa lá em Barra do Sul, Santa Catarina, lá um sobrado, se você quiser, eu posso te entregar a chave, você passa uma semana lá, de lua de mel, lá depois do teu casamento, você quer? Quero. Outro irmão chegou para nós, vamos ver, tem mais, né? O que mais que tem? É maquiagem. Outra irmã, né, era cabeleireira, maquiadora, né, ó, então o meu presente para você, Marla, vai ser a maquiagem aí do casamento, e por aí vai, irmãos. Quanto que eu gastei no meu casamento? Nada. Eu não gastei R$1, né, não tinha e não gastei. Aí meu sogro falou, olha, a recepção eu dou, né, meu pai falou com a minha mãe, eu pago o refrigerante, entendeu? Então um pagou a bebida, outro pagou a recepção. Não gastei R$1, irmãos, casamento, entendeu? Porque eu pisei no mar, debaixo de uma palavra de Deus. Agora, se eu fosse olhar para as circunstâncias, não ia fazer nada. A mesma coisa aqui na igreja, a gente tem dito, né? As coisas que têm acontecido, tudo que a gente conseguiu fazer aí para legalizar, reestruturar a igreja. Quando a gente começou, a gente não tinha recurso nenhum. Glória a Deus, muitos de vocês aí Deus usou para nos abençoar. Inclusive quero dizer, a gente tem que pagar o telhado ainda, irmãos, tá? A gente não terminou, termina essa semana se Deus quiser, foi 25 mil tudo, a gente não terminou de pagar, tá? Então que Deus fale com vocês aí, quanto que você vai semear na igreja para a gente terminar de pagar o telhado, glória a Deus. É com você agora, avance, irmãos, amém? Então é assim que funcionam as coisas de Deus, só que a gente age debaixo do quê? De uma palavra, a gente não faz loucura, tá? A gente não está fazendo coisas assim, que o pastor Peter falou isso, agora eu vou lá na concessionária e vou comprar uma Ferrari, Deus vai pagar minha Ferrari. Não é isso que eu estou dizendo para você não, tá? Mas quando você tem uma palavra de Deus, haja, não fique parado. Então, como eu disse, se você observar os milagres relatados na Bíblia, praticamente todos, se não todos, tiveram a participação humana. Alguém agiu pela fé debaixo dessa palavra do Senhor e as coisas aconteceram. Então, o quarto item aqui, a quarta lição é avance. Quando o povo avançou, o milagre aconteceu. Amém? Nós temos que pagar mais coisas. E também o apóstolo Géser vem no aniversário da igreja, irmãos. E ele falou, me passou lá o valor da passagem. Falou, se der, você me paga. Se não der, tudo bem. Eu falei, não, vai dar, apóstolo. Pode deixar, a gente vai bancar a tua passagem, tua hospedagem
Então já vou avisar vocês, tá? Já para vocês saberem. Tá, ok? A palavra está liberada e nós vamos pagar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quinta e última lição. Louve, celebre ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Aqui já não é no capítulo 14, é no capítulo 15. Se você ler o capítulo 15 aqui de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 21, é um cântico de Moisés com a sua irmã Miriam, celebrando a vitória do Senhor. Então, quando o Senhor dá vitória para eles, né, eles atravessam o Mar Vermelho, o exército de Faraó entra atrás deles, atola ali as bigas, os carros de guerra, e aí o mar fecha em cima de Faraó e do exército egípcio. E aí eles entoam um cântico de celebração e de vitória ao Senhor. E o refrão desse cântico é o seguinte: cantai ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente, o cavalo e o seu cavaleiro Ele lançou no mar. Amém? Ou seja, quando o mar engoliu os egípcios, começou uma celebração no arraial de Israel. Agora, como é que você acha que foi essa celebração, irmãos? Hã? Como nós louvamos a Deus aqui na igreja, será que foi assim? Não acredito que foi uma celebração tremenda, né? Uma festa, júbilo. Diz que Miriam pegou o pandeiro dela e começou a tocar ali com as mulheres. Então, júbilo, danças, palmas, vibração. Como nós celebramos hoje, né? Aí começa o culto na igreja. Vou falar isso aqui, eu não vejo, eu fico de costas, certo? Então, se isso acontece com você, é Deus falando, né? O culto começa às 9h30, depois das 10, chega para a celebração, né? Sim, né? Com certeza é assim que funcionou ali, depois do exército egípcio ser engolido pela terra, né? Aí começa o louvor, vamos celebrar o Senhor com palmas. É a celebração, né? Dá um aleluia aí, irmão. Aleluia. Ou está no louvor ali, né? É assim, né? É assim que eles celebravam o Senhor, né? É assim que o Senhor merece ser celebrado, né? Se eu fosse aqui o pregador mais da linha aí, assembleiana, pentecostal, aí, né? Aí os caras iam descer o sarrafo nisso aí, né, irmãos? Então nós precisamos celebrar o Senhor com júbilo no nosso coração. Não dessa maneira, com festa, com dança, com palmas, com vibração, irmão. É assim que se celebra o Senhor. Então, se você observar o capítulo 15, é um capítulo de celebração, é um capítulo de vitória. Deus te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, irmãos. Em Cristo você é salvo das trevas, do inferno. Você vai passar a eternidade com o Senhor no céu, irmão. E aí você celebra Deus desse jeito. Olha, irmão, vamos falar a verdade aqui. Eu não quero expor ninguém, mas, para ir no show da banda que o cara gosta, o cara acampa uma semana antes lá na frente do estádio para comprar ingresso, para chegar lá na frente. Por isso que Jesus diz que os filhos desse mundo são mais prudentes nessa geração do que os filhos da luz. É isso, é assim, vamos falar a verdade. Você, para ir no jogo do teu time de futebol, eu sei, porque eu também sou assim, a gente chega 2 horas antes, no mínimo, ou sai de casa pelo menos aí umas 2 horas antes. É assim que funciona. Mas para Deus, irmãos, é de qualquer jeito, né? Por isso que muitas vezes a gente não triunfa, né? Agora, quando nós agimos e somos zelosos com o Senhor e praticamos essas coisas que eu estou falando aqui, o Senhor nos abençoa. Então, muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não estamos honrando ao Senhor. Honrarei os que me honram. Como é que você honra o Senhor? Com zelo, com pontualidade, com disciplina, dando o seu melhor,
Ah, mas eu não estou com vontade. Não é vontade, irmão, é fé. Vida cristã é por fé, não é por sentimento. Esse é o problema na igreja, entendeu? As pessoas hoje não querem conhecimento, ou estudar, as pessoas querem sensações, as pessoas querem emoções. A emoção faz parte, mas não é isso que você tem que buscar. Tem que buscar o Senhor racionalmente também, usar a tua razão, né? E falar, não, como que se adora o Criador dos céus e da terra, que deu o seu Filho unigênito para me salvar, que derramou o sangue dele lá na cruz, para que eu pudesse ser livre do império das trevas, ser liberto do mundo da escravidão e ter livre acesso a ele. Então como é que eu adoro? Usa a tua razão, irmãos, pensa aí como é que é. Tem que ser com júbilo ou não? Com celebração, sim ou não? Glória a Deus. Então, finalizando aqui, 5 lições aqui dessa passagem lida, né? Primeiro, Satanás não vai desistir facilmente das nossas vidas. Segundo, Deus arma sataneiras, né? Então, quando o diabo pensa que nos pegou, na verdade quem foi pego foi ele. Terceira, não tenha medo, aquiete o seu coração, pois o Senhor peleja por nós. Quarta coisa, avance debaixo da palavra do Senhor, em nome de Jesus. O que você precisa praticar, não está praticando, o que você precisa fazer e não está fazendo. Quinta coisa, louve, celebre ao Senhor, porque Ele triunfou gloriosamente. Aleluia. Vamos ficar de pé.